Boa noite a todos. Que beleza, que alegria estar com vocês. Que paz nós sentimos nesta casa. Realmente nós agradecemos a Ti, Pai, por tanta bondade conosco. E agradecemos também a Ti, Jesus, por nos conduzir ao bem. Muito obrigado, Jesus. Claro, muito obrigado também a cada um de vocês pela paciência, pela tolerância, pela concordância em conversarmos hoje. Esse assunto, que não se pode servir a Deus e a Mamon, nós estamos finalizando praticamente o capítulo, né? E ele está aqui no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E nós temos muito essa dúvida aqui: servir a Deus ou servir as riquezas, Mamon, né? Nós também vimos essa imagem já, em que aqui ele serve a Deus, mas aqui ele serve a Mamon, na luxúria e na usúria, não é? E então vamos às instruções dos Espíritos. Aqui são 3 Espíritos, mas 3 mensagens. Chéveros e 2 Espíritos protetores. Como eles não colocaram o nome, também eu só pus Espírito protetor, né? Aqui é só para lembrarmos: não podeis servir a Deus e a Mamon. Guardai isso, registrar isso na cabeça. Então o que a gente pode dizer da riqueza? A riqueza é boa ou a riqueza é má? E agora? Exatamente, Dr. Nelson. Por isso nós dizemos que a riqueza é neutra. Depende do bom ou mau uso que se faz dela. Realmente, aí faz a diferença. Se nós formos para o lado do bom uso, a riqueza nos auxilia, nos alavanca e auxilia tantos outros em volta de nós. A riqueza é comparável, quando bem usada, ela é comparável com uma fonte de água que descedenta, né? Que tira a sede nossa e daqueles que se servem da fonte. Isso é uma realidade. Então veja, sobre o emprego da riqueza, tem algumas pessoas que elas são assim, vão pelo faro, né, do dinheiro. Tem isso? Tem. Aí, quando a gente termina a reencarnação, nós fazemos um juízo final. O juízo final que os evangélicos esperam, ele existe. Ele ocorre no final de cada reencarnação. A gente faz uma avaliação do bem que fizemos e do mal que fizemos. E aí a gente toma decisões de melhorias, não é? E então nos perguntarão: que fizeste, depositário infiel, dos bens que te confiei? Vão nos perguntar, nós vamos prestar contas também dos bens materiais. Usastes esse poderoso instrumento das boas obras apenas para a tua satisfação pessoal? E aí é grave, né? Se a fortuna, se a riqueza foi usada apenas para a satisfação pessoal, apenas para o orgulho, para a vaidade, e isso tem bastante, né? Mas não tem problema, não é? Se fizermos isso, vamos reencarnar para compreendermos que o uso da riqueza deve ser outro, e não aquele que atenda só às nossas necessidades. Como nós já reencarnamos várias vezes, vamos reencarnar outras vezes, e aí a gente vai reencarnar na pobreza e avaliar que a riqueza poderia ser bem usada em nossas mãos na reencarnação que passou ou numa próxima reencarnação, que assim a gente fará bom uso. Não é isso? Então, ele pergunta, o Espírito: qual é, pois, o melhor emprego da riqueza? O que vocês acham? Qual o melhor emprego da riqueza? Encontrais essa resposta nestas palavras:
amai-vos uns aos outros. Por quê? Porque quem ama ao outro sabe as oportunidades infinitas que tem de fazer o bem. Quem ama ao próximo, em qualquer das profissões, em qualquer das situações e em qualquer lugar, ele faz o uso daquilo que está disponível, desde que ele ama. Se ele ama ao próximo, se ele ama um ao outro, todos farão bom uso da riqueza. Claro que os espíritos não vão ditar para nós. Não, eles não farão isso nunca. Seria tirar o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade. Nós temos que usar da nossa criatividade, da nossa liberdade. Por isso ele disse, a resposta está simplesmente em amai-vos uns aos outros. Quem ama o próximo não o engana. Quem ama o próximo não o trai. Não é isso? Então, é porque ama. Então, basta isso aqui para fechar e dizer qual é o melhor emprego da riqueza. Por exemplo, quem ama o próximo tem uma indústria e coloca péssimas condições de iluminação para os seus funcionários, onde precisa iluminação, ele, na verdade, se ele ama ao próximo, ele põe uma iluminação adequada. Porque ele não gostaria que fizesse com ele, então ele não faz aos outros. Se ele põe uma iluminação deficiente, vai os funcionários ficar até deficientes da visão. Então ele não ama ao próximo. E aí em cada situação tem seus exemplos. E aí vai ao infinito, as variedades, né? Então, amai-vos uns aos outros, aí está o segredo do bom emprego da riqueza. Porque nós não vamos, nem os espíritos ditaram regras para nós. Nem pode, né? Nem pode. Então, ele continua dizendo, o emprego da riqueza que mais agrada a Deus é na caridade. Se isso fosse uma regra na Terra, não tínhamos filas nos hospitais, tínhamos leitos para todos, tínhamos remédio para todos, não tínhamos alguns se beneficiando e guardando o que não poderão levar, que é uma tremenda ilusão. Nós nos deixamos envolver por essa ilusão de quando estamos reencarnados, em valorizar as sombras, em valorizar aquilo que são coisas da matéria. Mas faz parte do nosso grau de evolução, a gente vai se desapegando aos poucos. Então o emprego da riqueza que mais agrada a Deus é o emprego da riqueza na caridade, né? Mas na caridade plena de amor. Não aquela caridade que na hora de fazer o benefício humilha, envergonha o beneficiado. Por isso, em outras palavras, Jesus disse, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a mão direita. Naquela época era muito comum as doações, né? Doações de coisas materiais. Não tinha indústria ainda, né? Essa parte de criação de empregos. Então as esmolas eram muito comuns e eram doadas com a mão direita, né? Mas, então, a aplicação na caridade plena de amor, que procura o necessitado. Olha que interessante, procura o necessitado, não espera que ele venha até a gente. Isso no Evangelho segundo o Espiritismo também está, para que nós buscássemos aqueles que estão em dificuldades, em leitos de dores, desempregados, sem alimento. Cada região, cada cidade, nós deveríamos identificá-los, porque esses precisam realmente de ser ajudados. Por quê? Eles não são profissionais da mendicância. Eles não têm essa capacidade, essa desinibição para sair pedindo. Então, esses são os verdadeiros infortúnios, conforme está no Evangelho. E nós deveríamos, então, procurá-los. Procurar o necessitado e auxiliá-lo. Auxilia-o sem humilhá-lo, né? Sem humilhá-lo. Isso aqui é muito importante. Vixe, o que será que houve? Suponhamos que eu volte aqui.
Isto. O computador não é esse negócio de que vai tocando para frente que ele aceita não, viu? Tem que ir com jeito. E ainda sobre o emprego da riqueza, ele dá alguns conselhos. Claro que ele não vai dizer o que a gente deve fazer, mas ele dá alguns conselhos, esse espírito protetor. Rico, dá do teu supérfluo, do excesso. Dá do teu excesso. Faz melhor. Dá um pouco do teu necessário, pois teu necessário ainda é excessivo. Na verdade, ele está com razão, né? Quando a gente diz que aquilo ainda é necessário para nós, aquilo ainda é o excesso, ainda é o supérfluo. Mas a gente confia tanto em Deus, né, que quer amontoar para não ficar com frio, amontoar para ficar com fome, para não ficar com fome. Às vezes no armário tem uma blusa lá que já há 2 anos que eu não uso e realmente eu preciso doar. Só que eu penso, e se eu precisar dela nesse próximo frio? E a blusa fica lá. Então, isso não é um bom emprego da riqueza, né? Que a gente deveria doar também um pouco mais. Aqui, olha, ele diz assim, o Espírito Protetor: o mérito da caridade é proporcional ao sacrifício em realizá-la. E nessa imagem, nós lembramos o óbolo, ou a esmola da viúva. Porque todos os outros, aqui não está bem representado, mas todos os outros que chegavam no templo, jogavam em cima de um funil de metal as moedas metálicas. Então ele jogava e ficava olhando, para as pessoas verem que ele estava doando de mão cheia. Plém, 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 várias moedas caindo. E a viúva tinha tão pouco, e ela doou uma moedinha, e era tudo que ela tinha, né? Então esse sacrifício dela realmente é de uma qualidade maior. Então o mérito é maior. O mérito da caridade está na dificuldade em realizá-la. Porque aquele que tem muito e preenche um cheque e manda levar, ele até que não fez muito sacrifício. Mas aquele que, tendo pouco, como Chico Xavier, ganhava pouco, dava muito razoável para a alimentação, ele ainda arrumava maneiras de doar alimentos e dinheiros para as pessoas, então você vê que aí é um mérito muito maior, porque é um sacrifício na vida dele. Porque uma coisa é a gente ter aflições no orgulho, na vaidade, na luxúria, na busca de mais bens materiais. A outra coisa é ter aflições quando a gente divide o cobertor, quando a gente doa uma parte do nosso agasalho, quando a gente doa uma parte do nosso alimento, que a gente tenha menos bordados, mas que o filho do nosso vizinho possa estar agasalhado. Isso é o mérito da caridade, na dificuldade que se tem, no sacrifício de realizá-la. E isso é muito importante que a gente guarde, né? E a gente pode analisar também quantos se alimentariam do excesso de nossas mesas. Não rejeiteis o pranto. Muitas vezes as pessoas nos procuram chorosas e lamentando-se das dificuldades, mas sempre é comum as pessoas ficarem com o pé atrás. Será que eu vou doar a ela? Será que realmente ela vai comprar o pão? Ou será que ela vai comprar outra coisa? Então, esse conselho deste Espírito é: não rejeiteis o pranto com medo de seres enganados. Mas vai à origem do mal,
Ajuda primeiro, informa-te depois. Ajuda primeiro, informa-te depois. Faz o bem sem olhar a quem. Então, se era para a gente procurar o necessitado, agora então é para atendermos com mais intensidade, com mais boa vontade, aqueles que nos procuram. Só que é muito comum as pessoas, não sei se eu vou ajudar, porque eu acho que ele não vai fazer bom uso do dinheiro, isso e aquilo. Isso não é um problema nosso. Nosso problema, a nossa dificuldade é ajudar. Também quando a gente não tem muito recurso material para ajudar, o sacrifício que a gente faz e aquela aparente pequena doação é uma doação grande. Porque o mérito dessa caridade é grande. Então realmente nós devemos sim ajudar. Tem uma situação que aconteceu. Chico Xavier estava com pessoas em São Paulo, na porta do Centro Perseverança. É um centro espírita muito comum em São Paulo, muito conhecido. E enquanto ele foi no banheiro, chegou um senhor com 2 crianças, pedindo alguma coisa que eles pudessem doar para ajudá-lo, porque ele ficou desempregado e estava numa situação difícil. Aí os espíritas pregaram o evangelho no pedinte. Não, porque assim, porque assado, e buscaram lá do fundo do baú as obras de Emmanuel e André Luiz. E o senhor saiu de cabeça baixa, sem levar nada. E Chico chegou do banheiro e falou: cadê o senhor? Veja, ele estava para lá e estava sabendo. Cadê o senhor? Não, ele foi embora, Chico. Imagina, estava pedindo com 2 crianças. Falamos para ele, se ele não conhece o estatuto da criança e do adolescente, que não se faz isso, pedir esmola na presença das crianças, usando as crianças para facilitar a doação das pessoas. E o Chico falou: pelo amor de Deus, gente, esse homem está desempregado, a esposa abandonou, ele é um herói, ele está cuidando das 2 crianças sem recurso. Está aqui o dinheiro, vamos lá. Dinheiro do Chico, hein? Aí todo mundo, opa, o dinheiro está aí, vamos lá, vamos ajudar a correr atrás do homem para doar o dinheiro. Veja. Então, não dá para a gente julgar se aquele homem com 2 crianças estava se beneficiando das crianças para pedir. Não dá para fazer isso, né? A gente tem que primeiro ajudar. Ajuda primeiro, informa-te depois. Se a informação que você tem depois é, por exemplo, de que aquela pessoa basta conselhos, uma orientação na vida, que isso seja suficiente, ótimo. Que ela precise apenas de ser ouvida, também. Sempre que a gente dá esmola, se a gente pudesse, se fosse possível, converter isso numa forma de pagamento, seria o ideal, porque a pessoa não se sentiria humilhada. E isso realmente atenderia ao pedido de Jesus, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. Porque quando a gente faz a doação, nós não podemos ostentar, mostrar. Devemos fazer isso no silêncio, sem divulgar. Por quê? Quando a gente divulga, humilha o beneficiado. Ele fica envergonhado. E quando a gente divulga o benefício feito, nós estamos exaltando o orgulho. Nós estamos nos pagando a nós mesmos pelo benefício feito. Ora, o que mais temos para receber? Nós já nos pagamos, já fomos vistos, aplaudidos, reconhecidos, muitas vezes em público. Percebe? Então Jesus recomenda que a gente faça a caridade sem divulgar, sem ostentação. Ainda aqui, olha, agora já é de um espírito protetor, né? Já é outro. Diante da atividade que desenvolveis, cada um de nós tem uma atividade, não é isso? Cada um de nós temos profissões, todos temos profissões. Todos nós temos ocupações, né? Então, diante dessas ocupações que desenvolveis,
nós colocamos isso como muito importante, a ponto de dizer assim, olha, o céu pode esperar, mas o que eu estou fazendo aqui é de extrema importância. É mais ou menos assim, ó, seria de se acreditar tratar-se de uma questão do mais elevado interesse para a humanidade. Como se algo que a gente estivesse fazendo fosse do maior interesse para a humanidade. A ponto da gente dizer, não, o céu pode esperar. Mas, muitas vezes, nós podemos fazer essa pergunta aqui, ó, não tem proveito para a tua melhoria moral? E nem para a humanidade? Eu acho que não. Então não é tão importante a ponto de dizer o céu pode esperar, a ponto de desprezar o beneficiado, desprezar a ocasião da caridade. Isso nos preocupa muito, né? Porque às vezes a gente acha que as nossas atividades, que as nossas funções, que os nossos trabalhos, que as nossas profissões são assim de extremíssima importância, né? Acreditais que serão levados em conta? Será que a gente pensa que será levado em conta? Será que vai contar ponto para nós? As dores, as aflições, as preocupações e os esforços motivados pelo egoísmo e pelo orgulho? Quantos têm mais de um emprego para acumular mais? Mais e mais, já de um supérfluo, de uma riqueza excessivamente exagerada. Então, acha que essas aflições, essas dores, essas preocupações serão levadas em conta? Não. Por isso, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá, bem-aventurados os aflitos no bem, porque eles serão consolados. Felizes os aflitos no bem, reconstruindo onde destruíram, devolvendo onde roubaram, amando onde odiaram. E por aí vai. Agora, aflitos no egoísmo, na vaidade, no orgulho, na luxúria, esses aflitos não serão consolados. Nessa ocasião, não. Eles serão consolados quando mudarem o endereçamento, a direção de suas aflições para a caridade, para a humildade, para o amor ao próximo. Pensais, aqui já está puxando a orelha, ó. Aqui ele já está puxando a orelha. Pensastes somente em vosso corpo material. Esquecestes que é um espírito imortal. Nós somos espíritos. Aqui está o corpo físico em repouso. É muito comum para aqueles que confiam em Deus, nós que acreditamos que somos espíritos e espíritos eternos, quando o corpo físico fica em repouso, saímos em espírito. O corpo precisa repouso, o espírito se alimenta de amor, não precisa repousar. Nessa ocasião, nós saímos do corpo e fica um cordão prateado aqui, que é uma extensão do perispírito, e onde quer que nós formos, onde nós formos visitar alguém, onde nós nos deslocarmos, esse cordão prateado vai acompanhar. Ele liga os trilhões de células no corpo perispiritual aos trilhões de células no corpo físico. Então, essas pessoas que não fazem o bom uso da riqueza, é porque pensam só no corpo material. Eles não enxergam que são espíritos. Eles não se sentem espírito, eles se sentem corpo. Daí a necessidade de um exercício, viu, Pedro? Constante, da gente levantar de manhã e dizer assim, eu sou um espírito. Eu preciso das coisas para a vida eterna, aquilo que é útil ao espírito. Senão a gente se envolve e acaba correndo igual o vizinho e os outros, correndo atrás de coisas materiais. E depois, realmente, nós vamos desencarnar. Isso é uma fatalidade, gente. Eu não sou profeta, não, mas eu tenho certeza absoluta que daqui 150 anos todos estaremos desencarnados. E tem uma outra certeza absoluta, não dá para levar nada no caixão.
nem mesmo um cartão de crédito ou um cheque emitido pelo banco, não é? Então, essas pessoas aí fora pensam que é corpo físico, e na verdade nós somos espíritos imortais. Então ele chama a atenção e continua chamando a atenção, olha. Preocupastes somente consigo. Olha aí, tem dólar saindo até para os ouvidos, né? Preocupou só com ele. E esquecestes vossos irmãos. Isso é muito comum, ó. No Rio de Janeiro, um contraste, por exemplo, é muito grande dos bairros de luxo com a favela. É muito visível, muito contrastante essa diferença social. São Paulo, na capital, também tem, né? Mas isso vai acontecer assim, ó. Nessa reencarnação, ele agiu assim. Fez mau uso da riqueza. Na próxima reencarnação, ele reencarna aqui, na pobreza. E valoriza, e começa a entender que a necessidade da gente ser fraterno. É tão difícil isso, compreender essa necessidade de sermos fraternos. Mas vamos passando por várias reencarnações, patinando em algumas, marcando passos em outras. Outras reencarnações acaba a gente em débito, adquirindo reencarnações em trevas, em choros e ranger de dentes. Mas nós espíritas sabemos disso e sabemos como evitar isso, como ser feliz. Então eu fiz um resuminho aqui, ó. Eu acho que fiz um resumo aqui. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Por exemplo, aqui ele estaria servindo a Deus, aqui ele estaria servindo a riqueza, a luxúria, o bem-estar, a busca dos bens materiais, a busca dos prazeres materiais, né? Aqui também, ó. Aqui ele está queimando dinheiro, como se diz lá em Goiás. Na hora de limpar o porco, a gente aqui costuma jogar água quente, né? E às vezes lá eles queimam com palha de milho. Aí eles costumam dizer assim, não, estou sapecando o porco com nota de R$100. Queimando o porco com várias notas de R$100. Isso aqui é uma brincadeira, não tem cabimento numa situação dessa, quando tantas pessoas passam dificuldades. Então, se a gente analisar, ó, servir a Deus e servir a Mamon, nessa comparação lado a lado. Servir a Deus na humildade, servir a Mamon é no orgulho. Por isso, não se pode, não se consegue servir a Deus e as riquezas na luxúria. Não é possível isso. Servir a Deus na caridade. Servir a Mamon, que é o Deus da riqueza, no egoísmo. Servir a Deus na simplicidade. Servir a Mamon na luxúria. Ninguém pode, ao mesmo tempo, ter o quente e o frio. Não é isso? Confiança em Deus, né? Servir a Deus, confiar em Deus. Servir a Mamon, a pessoa confia mais nos bens materiais. E nós já ouvimos em Guaraçaí, pessoa que ficou rico ganhando dinheiro no comércio do fruto, do abacaxi, ele jogar dinheiro na chinchorrada e começar a dizer que ele está tão rico que nem Deus, nem Deus consegue acabar com a riqueza dele. Olha, que coisa absurda, gente. Está lá outras pessoas em Guaraçaí que ouviram isso. É um absurdo. Mais de uma vez. Como vocês acham que ele terminou? Terminou não, que ele está ainda encarnado. Numa miséria danada. Trabalhando. Funcionário de baixa formação, de baixa especialização. Então, quer dizer, começou a ganhar o dinheiro, começou a servir a Mamon. Abandonou isso aqui tudo, que são os benefícios, né? Por exemplo, na hora que nós desencarnarmos, no mundo espiritual, não perguntarão, quanto tinhas na Terra? Quantos tinhas na Terra? Não vão perguntar isso para a gente. Não vão perguntar, que posição ocupavas? Era da classe média, alta? Era da pobreza?
Era príncipe, rei ou operário? Ninguém vai perguntar isso para nós. Qual era a sua religião? Ou nós estamos achando que a hora que chegarmos lá com a religião assim escrita espírita, portas abertas para nós, vamos entrando? Não. Por isso Kardec deixou muito claro para nós, fora da caridade não há salvação. Então não há entradas, não há portas que se abrem para nós sem ter feito a caridade. Não é? Não perguntarão para nós que títulos possuis. Você é graduado, fez a faculdade completa. Isso é muito comum aqui na Terra. Você vai preencher qualquer documento, qualquer formulário, consta lá, grau de instrução. Você tem curso superior, completo, incompleto, tem pós-graduação. Isso ninguém vai perguntar no plano espiritual. Por isso, para quem não se prepara para o desencarne, o plano espiritual apresenta um contraste, uma diferença, uma mudança muito grande. Conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, uma realeza terrena, a rainha da França, uma rainha da França, que disse que, sendo rainha na terra, ela esperava ser recebida como rainha no reino dos céus, logo que desencarnasse. Decepção. Diz que o seu reinado não chegou nem até o cemitério. E aí, ela teve que pedir auxílio para aqueles que ela desprezou na terra. Aqueles que ela desprezou na terra porque eles não tinham sangue nobre. E ela encontrou-os muito acima dela, mas muito acima, onde ela tinha que pedir a eles. Então não perguntarão para nós essas coisas aqui, mas perguntarão para nós: o que trazes? Aí eles vão olhar na nossa bagagem, o que nós estamos levando? Se no caixão não tem gaveta, não dá para levar nada das coisas materiais, o que trazes? O que é que nós podemos levar? As boas ações, o desenvolvimento da inteligência, o exercício da caridade. Quando a gente se preocupa que doou pouco, não é que a gente está construindo algo fora, como aconteceu com Frederico Figner, foi um dos diretores da Federação Espírita Brasileira, que ele chegou lá, no plano espiritual, ele foi acolhido por Bezerra de Menezes, mas ele via luz no peito dos seus colegas de trabalho. E ele perguntou para Bezerra de Menezes: por que essa luz neles e eu sem luz? Deveria ser um pirilampo, né? Uma luzinha muito frágil. E ele ainda disse, Frederico Figner disse: eu construí o parque gráfico da Federação Espírita Brasileira, eu construí isso, eu construí aquilo, eu construí... Aí Bezerra de Menezes falou assim para ele: filho, quanto construístes, o que construístes aqui dentro? Isso é o que importa. Quando Jesus pediu para Pedro que abrisse a casa do caminho, que atendia leprosos e toda espécie de necessitados, se nós formos lá hoje, nada resta da casa, nem as ruínas. Mas então não valeu? Claro que valeu, porque a construção foi no Pedro, no apóstolo. Então quando a gente doa pouco, não temos que preocupar com isso, porque estamos construindo aqui dentro. Se a gente faz a caridade para alguém que não precisa e veio buscar, problema dele. Nós estamos construindo aqui dentro. Uma pessoa me perguntou: escuta, mas a gente faz a sopa, que às vezes a gente faz em Guaraçaí e Murutinga. Então ela me perguntou: mas aqui tem umas pessoas que vêm buscar que não precisam. Você acha que a gente deveria continuar? Eu falei: claro que sim. O que a gente está construindo não é fora a sopa para eles. É o exercício da fraternidade, do atendimento,
de sentir o que o outro está passando, essas dificuldades. Isso é uma construção interna. Isso ninguém tira de nós. Nem mesmo aqueles que vêm sem necessidade da caridade e levam a caridade nossa. Então, estamos construindo em nós mesmos. Porque o reino de Deus está dentro de vós. E é isso que nós temos que conseguir. Iluminar, trazer essa consciência de que o reino de Deus está dentro de nós. Nos apresentarmos diante do Senhor, sem precisar abaixar o olhar, com vergonha de que não fez isso, deixou de fazer aquilo, ou fez isso errado. Não. Nós, nesse momento, encontraremos glória, encontraremos graça diante do Senhor. Então, perguntarão para nós: que fizestes? Que aproveito fizeste desta reencarnação? Quais suas obras? E aí a gente aproveita para lembrar e perguntar: como é que se reconhece um cristão? Pelas suas obras. Eu tenho até vergonha, viu, gente? De falar que eu sou cristão. Porque o cristão é reconhecido pelas suas obras. Perguntaram para nós: que defeitos ainda tens? Ah, sim, aqui eu posso levar uma porção. Que defeitos ainda tens? Quais são as suas virtudes? Quanto desenvolveste dos talentos? Que Jesus pediu, desenvolver os talentos, é isso. Desenvolver as virtudes, como a humildade, a confiança em Deus, a caridade, o amor ao próximo. Desenvolver, compreender e praticar a lei de amor. São as virtudes, são os talentos. Agora veja, o emprego da riqueza, daquele que só usa em benefício próprio, na busca dos prazeres terrenos, na busca da sua satisfação, nas portas largas dos erros, dos defeitos, dos vícios. A riqueza foi útil para ele? Moralmente, não. Percebe? Então, esses que fazem o mau uso da riqueza, faz lembrar aquele que enterrou o talento na terra. Não teve um que enterrou o talento na terra? Então são riquezas improdutivas. Agora veja que eles terão que prestar conta. Por isso eu não invejo os ricos. Porque entre reencarnar na pobreza e na riqueza, nós corremos o risco de falharmos, de entrarmos em queda moral na riqueza, na reencarnação de riqueza. Porque ela busca, ela manda buscar. Ela manda buscar os defeitos, os vícios, os erros. Pois fora da caridade não há salvação. Então, é muito importante para nós que nós saibamos fazer bom uso dos benefícios que chegaram às nossas mãos, que são muitos ou que são poucos, para que nós possamos construir o nosso reino de Deus, uma construção interna, para não chegarmos do lado de lá e, como Frederico, que havia construído muito, havia doado muito, porém fora dele. E nessa ocasião, Frederico quis passar isso para os irmãos, para a família, quis informar a nós todos, através da psicografia. Aí Bezerra de Menezes levou Frederico Figner em Uberaba, para Chico Xavier psicografar. E Frederico, recém-desencarnado, ainda pensou assim e falou assim: mas eu tenho que ficar nessa fila enorme aqui, aguardando uma vaguinha, uma oportunidade para fazer uma psicografia? Eu era espírita há tantos anos, esse tal de André Luiz já está psicografando? E depois ele consegue realmente psicografar. Na paciência, através do Chico Xavier. Os seus conselhos familiares não foram aceitos, seus familiares não o reconheceram.
Foi tão chocante para ele que ele adotou um pseudônimo, Irmão Jacó, que era o nome que ele teve numa reencarnação lá em Israel. Irmão Jacó, sendo que o nome dele era Frederico Figner. Então, quer dizer, de tudo isso, o que importa é quanto nós estamos construindo dentro de nós. Nessa empatia, sentir o que o outro está sentindo. Nessa alteridade de se colocar no lugar do outro, porque aí a gente sente e ajuda. Ou, como disse João Guimarães Rosa, aquele escritor mineiro, ele definiu misericórdia. Misericórdia de uma maneira muito simples. Ele disse, misericórdia é colocar o coração na miséria do outro. Aí a gente consegue atender ao necessitado. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe.